Vamos então aqui para o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. O item número 3, do egoísmo, é o nosso tema de hoje. Nós contaremos sempre com alguns esclarecimentos aqui que Miramês sempre traz para nós, no Livro dos Espíritos comentado. Então nós vamos procurar aqui ilustrar tanto quanto possível esse tema, para que nós façamos uma interpretação correta, porque de um modo geral, quando nós falamos em egoísmo, nós procuramos sempre aquilo que existe de mais intenso, aquilo que existe de mais destrutivo nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. A partir do momento em que a gente faz essa varredura e percebe que nós não somos pessoas tão más, tão destrutivas assim, então a gente fica despreocupado em procurar o egoísmo que se apresenta de um modo tão sutil. Então ele, como nós lembramos, ele faz parte da nossa personalidade. Houve um momento na nossa história, no desenvolvimento no nosso desenvolvimento pessoal, como espíritos que somos, ele teve ali a sua razão de ser, e muitas vezes até de uma forma intensa, de uma forma agressiva, porque a nossa sobrevivência dependia disso. Conforme nós fomos evoluindo, a tendência era que o intelecto e os valores se desenvolvendo, o egoísmo perdesse espaço e ele fosse se tornando cada vez mais brando, cada vez mais superficial. Então é uma tendência natural que haja essa transformação. O detalhe é que conforme ele vai se tornando mais sutil, ele se torna também mais imperceptível. E dessa forma nós nos comportamos, muitas vezes de um modo egoísta, sem sequer percebermos que o egoísmo está presente. A gente acha que é alguma coisa relacionada com a nossa personalidade, a gente acha que isso faz parte da nossa relação com o outro e cada um tem que conquistar o seu espaço. Então a gente vai sempre procurando mascarar esse sentimento, e os espíritos trouxeram para nós esclarecimentos falando sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade, que são esses 3 elementos tão presentes na nossa personalidade, mas que a gente não valoriza. Exatamente porque pelo fato de nós não praticarmos crueldade nas nossas ações, na nossa condição atual, a gente acha que todo o problema foi resolvido. Por isso, então, esses estudos que nós vamos fazendo, nós podemos fazer uma comparação, só para título de ilustração, quando nós estudamos, por exemplo, sobre o corpo humano. Então a gente pensa assim, bom, o corpo humano é cabeça, tronco e membros. Aí então nós vamos aprofundando um pouco mais, a gente começa a entender já a parte de órgãos, a parte de tecidos, começa a entender a fisiologia do corpo humano. Aí a gente aprofunda um pouco mais, já entra na parte celular, aprofunda um pouco mais, já entra na parte genética. Então nós percebemos assim que são vários estágios e vários degraus que nós vamos descendo para aprofundar e termos ali uma visão cada vez mais específica, cada vez mais especializada desses elementos. No caso do egoísmo, por exemplo, o fato de nós não nos considerarmos egoístas a ponto de praticarmos um crime contra o semelhante, nós achamos que não tem problema. Então, através do estudo, a gente vai aprofundando cada vez mais essa nossa visão, esse nosso entendimento a respeito das virtudes e a respeito das imperfeições, para perceber que existe dentro de nós cada um dessas condições, dessas qualidades, dessas imperfeições, só que ela se torna imperceptível, mas quando nós estudamos na sua profundidade, nós somos capazes de identificar. Essa é a diferença. Então, aproveitando o tema atual aí que nós temos de epidemias aqui no nosso mundo, a gente percebe que não basta apenas analisar os sintomas daquela doença que surgiu. Nós temos hoje especialistas que estudam, que desmembram ali a genética daquele micro-organismo, para que possa fazer um tratamento específico, para que possa fazer um rastreamento. Então a mesma coisa acontece dentro desse campo moral. Se nós não estudarmos, não entendermos ali os diversos exemplos, as diversas situações, a gente vai achar que o problema está resolvido. Mas essa luta continua, porque através das escolhas que nós fazemos, muitas vezes escolhas estimuladas por orgulho e estimuladas por vaidade, nós criamos situações que para nós são dolorosas. E depois a gente se pergunta, mas por que eu estou sofrendo? Eu não fiz nada de errado.
Só que esse nada de errado, na verdade, é o hábito, é o costume que nós temos de viver com esse comportamento egoísta, esse comportamento orgulhoso e vaidoso, sem nos darmos conta que existe essa imperfeição no nosso caráter. Por isso, então, a gente faz estudos, a gente estuda exemplos, vê ilustrações, faz aplicações, para perceber que num comportamento que para nós é natural, a gente percebe, opa, esse comportamento ele pode ser natural pelo fato de nós estarmos habituados a ele, mas ele traz um componente de egoísmo que, por consequência, vai trazer para nós um resultado doloroso. Então, esse é o propósito dos estudos que nós fazemos, né, dos estudos dos evangelhos, dos estudos dos diversos temas que são apresentados para nós dentro desses três aspectos que a doutrina passa para nós, no seu aspecto científico, no seu aspecto filosófico e também no aspecto religioso, para que a gente possa entender todas as situações que envolvem a nossa existência e as consequências das escolhas que nós fazemos. Então, o egoísmo, nós sabemos o que é, mas vamos entender um pouco mais na sua profundidade, entender as suas minúcias, para perceber não se existe ou não egoísmo, porque nós já entendemos que ele existe. A pergunta é, em que grau ele se encontra? E quais são as situações em que nós somos mais estimulados a vivenciar o egoísmo? Já falamos sobre as paixões, já entendemos, né, que foi do item anterior, a ação dessas paixões, agora então vamos para o egoísmo. Bom dia, Angelina, bom dia, Fatival. Então vamos lá, nós temos aqui na questão 913, que é a primeira, e por isso mais uma vez, né, André, por isso mais uma vez a importância de nós estudarmos, de nós conversarmos, refletirmos e tudo mais, para entendermos exatamente o que é esse egoísmo, de que forma que ele surge, de que forma que ele atua, entender as suas consequências e a forma de combatê-lo. Então nessa questão 913, Kardec já pergunta, entre os vícios, e nós já estudamos sobre isso, quando nós, no primeiro item, nas virtudes e vícios, eu trouxe para vocês aqui alguns textos, né, que mostravam para nós as virtudes, os vícios, qual era o oposto a tal, a visão da filosofia, a visão da religião, para que a gente pudesse teorizar muito bem o que significa caridade, o que significa a compaixão, o que significa o altruísmo, o que significa a resiliência, o que significa o egoísmo, a apatia diante de uma situação. Nós vimos ali as diversas facetas, né, das virtudes e dos vícios, né? Então, aqui Kardec pergunta, entre os vícios que nós já estudamos, qual que podemos considerar radical? A resposta, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Então nós já começamos a pensar, se dele deriva todo o mal, nós entendemos que esse mal provoca sofrimento. Significa que todo sofrimento que nós temos tem causa no egoísmo. Aí a gente começa a pensar, bom, mas eu acabei discutindo dentro de casa, no meu casamento, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, e eu acabei discutindo, nós nos desentendemos e nós sofremos moralmente. Por que isso tudo? Porque começamos então, cada um a observar, a visar o seu próprio interesse, presença do egoísmo. Eu fiquei doente, porque eu, nesse sentimento de egoísmo, achando que eu tinha que desfrutar dos melhores prazeres, comecei então a abusar, fiquei doente. Tive um problema no meu trabalho, tive um problema na minha vida pessoal, na minha vida social, e eu começo a perceber que todo o mal, todo o sofrimento que eu vivencio, seja contra mim mesmo, seja contra o meu semelhante, deriva do mal. E aí então nós entendemos também, quando nós saímos desse mundo sutil e começamos a ver de um modo muito mais claro, nós percebemos então, no caso dos crimes que acontecem na nossa sociedade, um assalto, um assassinato, um estupro, uma guerra, gente passando fome, tudo isso acontece por quê? Porque esse mal tem fruto no egoísmo. Quando eu penso apenas nos meus próprios interesses e não tenho aquela ideia de que o outro também pode ser beneficiado com as minhas atitudes, porque eu acho que eu sou mais importante, ou pelo menos aquele círculo em torno de mim que tem a importância, que tem mais importância para mim do que do outro, no caso, por exemplo, da minha família, eu acho que a minha família deve se beneficiar muito mais do que a família do vizinho. Então significa que aquele mal que está sendo causado pela minha ação ou pela minha inação,
porque a gente lembra que o mal não é apenas fazer o mal também significa não fazer o bem. Então essa minha inatividade, essa minha apatia diante dessa situação é também uma condição de egoísmo. E, portanto, o mal vai estar sempre presente ali como consequência. E ele continua dizendo para nós: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então a gente já começa então a entrar naquela complicação, né? Se por acaso eu não faço nada para poder ajudar alguém que está sofrendo, ou seja, o mal está presente, essa minha indiferença é fruto do egoísmo. Se eu sou caridoso, mas eu também não sou caridoso, eu percebo então que essa minha falta de caridade é o egoísmo. E assim a gente começa a observar todos os males que a gente vai vivendo. E ele continua: por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque neles se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque egoísmo é incompatível com a justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, dentre, né, deixa eu pegar aqui só a definição de egoísmo para a gente poder ver, entender exatamente aquilo que ele significa. Vamos aqui, pegar só um instantinho. Aqui, como eu passei para vocês, a gente vai significados.com.br, né? Já passei para vocês esse site, que ele é bastante interessante, porque ele traz não apenas o significado, mas ele traz uma ilustração para essas definições. Então diz assim para nós: egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. E aí nós lembramos, né, aproveitando esse primeiro parágrafo aqui para trazer para nós essa ilustração, que fala do amor próprio excessivo, nós temos vários estudos, várias mensagens, várias palestras que falam sobre o auto-amor, sobre o amor próprio, que significa eu me valorizar. Mas esse eu me valorizar, quando ele se torna excessivo, eu acabo entendendo que eu sou mais importante do que todos e que o meu interesse é melhor do que todos. Mas se eu não tiver esse amor próprio, esse auto-amor, significa que eu vou causar sofrimento a mim mesmo exatamente por falta de respeito às minhas necessidades, por falta de respeito àquilo que pode realmente me fazer feliz e não apenas ter uma satisfação temporária, né? Ah, tá bom, né, Angelina? Que bom então. Então, de um lado um susto, de outro uma alegria, né? Então, tomara que fique tudo bem. Então, como nós vemos, o amor próprio excessivo, inclusive é destacado aqui nesse texto em negrito para mostrar que é exatamente esse valor que nós damos a nós mesmos, mas um valor acima do normal. Mas qual é exatamente o limite do amor próprio? Quando esse amor próprio é saudável e quando ele não é? Inclusive tem uma entrevista no programa, deixa eu lembrar que era um programa da FEB, não é o programa Transição, é o programa, me esqueci o nome agora, feito pela FEB, em que tem uma entrevista que é chamada exatamente o auto-amor. E aí então Divaldo, que dá a entrevista, concede a entrevista a FEB, falando sobre esse auto-amor. E aí então foi perguntado para ele exatamente isso. Mas o auto-amor não significa egoísmo? Ele não pode significar egoísmo? Então ele pode sim significar o egoísmo quando ele acaba então se tornando intenso. Mas o amor próprio, quando ele é baseado naquela passagem do Evangelho que diz para nós: ama teu próximo como a ti mesmo, a gente começa a entender que esse amor por mim mesmo vai se estender ao próximo. Então não é um amor exclusivo, é aquele amor que eu penso, eu vou fazer tudo o que puder para que eu possa ser feliz. Por consequência, eu vou fazer tudo o que puder para também fazer com que o outro seja feliz. Porque se eu pensar apenas na minha felicidade, não é esse não, Flávio, é o outro.
É o programa, não é Revelação, eu me esqueci o nome dele. É o programa, peraí que eu pego já. Agora nós vamos tirar isso a limpo porque eu tenho isso aqui na mão, não é difícil de encontrar. Espera só um instantinho para a gente resolver essa pendência de vez. É o programa... vamos lá, o programa Terceira Revelação. Então era um programa promovido pela FEB. E aí então Divaldo fala, né, desse alto amor. E aí então ele vai explicando exatamente o que significa nessa relação com o Evangelho e tudo mais, né? Então é bem interessante a gente entender essas definições. André colocou, né, entre egoísmo e autoestima existe uma linha muito tênue. Precisamos aprender a diferenciar entre esses dois sentimentos com atenção, e é muito difícil. E é muito difícil também, Andréa, exatamente porque nós não temos referências. A gente acaba vivendo de um modo quase que instintivo. Então essa autoestima significa porque eu sou, porque eu conquistei, porque eu sou importante. Só que se eu pegar essa ideia e fechar apenas dentro dos meus interesses, ela se torna egoísmo. Se eu pensar que eu sou importante e também sei que todos aqueles que convivem comigo também são importantes, eu já começo a viver o sentimento de fraternidade. Mas para a gente poder encontrar exatamente essa linha que separa o egoísmo da autoestima, o egoísmo do auto-amor, depende muito do estudo que nós fazemos para entender. Lembram aqueles 3 passos que nós conversamos? Primeiro, o conhecimento. Segundo, o autoconhecimento. E o terceiro, a reforma íntima. Se eu não tiver conhecimento para me autoconhecer e para promover a transformação, eu vou viver por reflexos. Eu ajo, tem uma consequência. Se a consequência é boa, eu continuo. Se a consequência é ruim, eu sofro. Então a gente fica vivendo, como lembra do Dr. Bezerra de Menezes, numa das suas instruções, a gente acaba vivendo em tentativas de erros e acertos. Ou seja, nós não agimos de um modo efetivo. A gente faz uma coisa, se der certo, ótimo. Se não der, a gente faz de novo. Então a gente fica vivendo nessa situação de ficar patinando no caminho que a gente está trilhando. Agora, se a gente estuda, tem o conhecimento, bom, eu já sei o que é egoísmo, porque eu estudei em profundidade, né? Vira esse automatismo, e ele sempre vai trazer consequência, porque a gente acaba testando, a gente acaba vivendo no chute, né, Didima? Eu vou chutar para ver o que dá certo. Se deu certo, deu, se não deu, não deu. Só que a gente já está numa condição, nós já alcançamos um grau de desenvolvimento intelectual que nós já somos capazes de entender e saber a diferença de uma coisa para outra. E através desse entendimento nós podemos também começar a fazer esse trabalho de transformação. A Jane colocou, né, posso dizer que amo, mas meu amor está contaminado por sentimentos como ciúme, obsessividade, medo. Exatamente porque nós não entendemos ainda o sentimento do amor, então falta esclarecimento. A gente acaba vivendo, como dizia, né, como diziam nossos pais, né, a gente aprende as coisas na rua e traz para dentro de casa. Então, para entender o que é amor, a gente aprende vendo as pessoas se amando, mas cada um se amando do seu jeito, cada um sendo caridoso do seu jeito, cada um... Então a gente aprende com pessoas imperfeitas aquilo que deveria ser perfeito. Então a referência que nós temos, exatamente, os ensinamentos que Jesus trouxe, mostrando o seu grau de conhecimento, mostrando a sua perfeição e trazendo para nós de modo didático, a gente vai ter a referência verdadeira, a melhor referência. Agora, aprender observando o que acontece na vida das pessoas, como é que nós podemos alcançar a perfeição tendo modelos imperfeitos? Aí não adianta, a gente não vai conseguir acertar. Então há necessidade desse conhecimento, do autoconhecimento, da reforma íntima. Aí sim tudo começa a funcionar. E a gente pelo menos, né, tem esse desejo de pôr em prática esse processo através desse estudo contínuo, estudo aprofundado, seja de uma forma teórica, como nós vemos aqui, seja de uma forma mais prática, através dos exemplos que são trazidos para nós. Aí sim a gente começa a ter uma visão clara das coisas e depois, dependendo ali do nosso grau de coragem e de vontade, fazer aquela autoanálise para saber como é que estão as coisas dentro de nós. Então continua aqui, só para a gente finalizar. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho.
Continuando a definição de egoísmo, então, mais uma vez. Só para a gente começar, egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades e que despreza as necessidades alheias. E nós lembramos que esse sentimento de egoísmo, ele é um sentimento que ele pode ser pessoal, ele pode ser familiar ou ele pode ser coletivo. Nós temos nações em que o pensamento dessa comunidade, dessa sociedade, é um pensamento egoísta. Tanto é assim que nós temos guerras acontecendo. Nós temos, embora não sejam guerras, nós temos nações que visam o seu próprio interesse. Por exemplo, né, quando nós temos ali na parte das disputas econômicas, das disputas políticas, né, países que dizem, olha, eu estou fazendo isso em benefício dos nossos cidadãos. E aí então nós criamos as barreiras, nós criamos as fronteiras, fazendo com que cada comunidade vise o seu próprio interesse. Então, a gente lembra, né, que uma sociedade é um organismo. Esse organismo ele é formado por unidades, que são as células. Então, nós aqui, individualmente, formamos essa comunidade. Nós não tivemos, por exemplo, eu cheguei até a comentar com vocês, nessa coisa de 2, 3 anos, quando nós tivemos aquele grande problema de abastecimento, né, de água, aqui na região sudeste por causa da seca, né, as nossas represas diminuindo significativamente o seu volume, e aí então São Paulo e Rio de Janeiro disputando o Rio Paraíba, né, que sai aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, e vai abastecer o Rio de Janeiro. Aí o nosso governo aqui do estado querendo pegar essa água e o Rio de Janeiro reclamando que não ia ter água para poder descer. Nós tivemos um outro problema relacionado, por exemplo, com a transposição do Rio São Francisco. Sim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Naquela transposição, nós tínhamos ali, né, a ideia do governo de levar água para aqueles locais que não tinha abastecimento, e as comunidades que eram abastecidas pelo rio começaram a reclamar, dizendo, mas espera aí, vocês vão tirar a água do nosso rio e nós vamos ficar sem. Vendo pessoas que estavam passando fome, animais morrendo, plantações secas destruídas por falta de água, e o indivíduo preocupado que ele ia ter menos água, enquanto outros não tinham água nenhuma. E aí a gente começa a ampliar a nossa visão, percebendo que da mesma forma que eu discuto numa posição à mesa que eu vou sentar, do canal que eu vou assistir, se aquele doce, aquele pedaço de doce maior ou menor é meu, a gente sai dessas pequenas picuinhas pessoais, individuais, que não deixam de ser manifestações do egoísmo, para entrar nessas manifestações mais claras e mais diretas, quando nós entramos nessa situação. Um país, por exemplo, com guerra civil, crianças morrendo, crianças matando, né? Aproveitando ali a letra, né, da banda ali do Nenhum de Nós, né? Então, crianças matando, crianças morrendo, nós temos ali também, lembro, né, década de 1980, quando a gente olhava, e década de 1990 também, quando nós olhávamos ali no chifre da África, né, a Etiópia, a Somália, aquelas crianças paupérrimas, aquelas crianças doentes, morrendo de fome e tudo mais, e nações esbanjando dinheiro para poder promover as suas guerras. Quer mais egoísmo, mais ostensivo do que isso? Sem falar nessas grandes tragédias que nós já vivemos no passado, né? Segunda Guerra Mundial, cada um querendo ali se beneficiar, 60 milhões de pessoas morreram por causa disso. Tudo fruto do egoísmo. A Andrea colocou, né, a crítica situação da imigração em países da Europa. Nós tivemos também nesses últimos anos, né, Andrea, também os refugiados, os países ali colocando cercas, colocando muros, pessoas ali desencarnando de uma forma extremamente trágica e dolorosa, né? Então tudo isso fruto do quê? Da falta desse sentimento de caridade, de amor pelo semelhante. Então por isso que o auto-amor, sendo a origem, né, em que você se ama e você também remete esse mesmo amor para o seu semelhante, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, da mesma forma que eu me amo, também amarei meu semelhante. Mas como eu não consigo amar dessa forma, eu me amo muito mais do que o meu semelhante. Então não é da mesma forma, é me amar muito mais do que ele. Ele continua dizendo para nós, aqui no texto do dicionário, né? Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio,
é um orgulho, uma presunção. A pessoa que trata só de seus interesses, que carrega consigo os sentimentos do egoísmo, é adjetivada de egoísta. Em psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo se refere a si próprio, ao próprio eu, é chamada de egocentrismo. Por isso, egoísta. Bom dia, Regina. O egoísmo é um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio, gerando ciúme, um sentimento negativo que, quando exagerado, torna-se uma paranoia. O contrário do egoísmo é o altruísmo, ou seja, um comportamento de quem tem amor ao próximo, que é abnegado, solidário com os outros. Para os budistas, ao se atingir o estado de nirvana através da meditação, se chega à libertação, considerada a última etapa a ser alcançada pela filosofia budista. Nele é possível se livrar do egoísmo, do orgulho, da inveja, etc., sentimentos que afligem o ser humano. Então aqui, do site significados.com.br, uma definição bem interessante, que traz ali para nós uma reflexão sobre esses valores que nós damos. Ele tem aqui, inclusive, o significado de egocentrista. Vamos estudar um pouquinho sobre isso também. Diz aqui para nós. O que é egocêntrico? Egocêntrico é um adjetivo masculino que se refere ao egocentrismo, relativo ao ego, e descreve alguém que se considera como o centro de todo o interesse. Alguns sinônimos de egocêntrico são egoísta, narcisista, metido. Com origem no latim, egocêntrico é a junção do ego, eu, centrum, o meio de tudo, o centro, e revela a tendência de alguém para referir tudo a ele mesmo, fazendo do eu o centro do universo. Ser egocêntrico consiste em uma exagerada exaltação da própria personalidade, até a considerar como centro da atenção e de atividades gerais. Na pessoa egocêntrica se encontram a imaginação e o pensamento tão permanentemente ocupados com o próprio eu e os seus interesses, que é incapaz de se colocar no lugar do outro indivíduo e de contemplar, do ponto de vista do outro eu, a matriz ou o aspecto de que tem as coisas e acontecimentos. Os egocêntricos são sujeitos dispostos a fazer com que outros suportem as próprias dificuldades sem os ajudar, porque não se preocupam com os pensamentos, sentimentos e problemas das pessoas que os rodeiam. Também são capazes de fingir perante a si mesmos e perante os outros por não se atreverem a enfrentar a realidade com medo de ferir as suas próprias exigências. Egocentrismo e psicologia. No âmbito da psicologia infantil, egocentrismo é a atitude psíquica normal e característica da segunda infância. Consiste em uma atitude normal dos 3 aos 6 anos, sendo caracterizada pela ausência de distinção entre a realidade pessoal e a realidade objetiva. O psicólogo Jean Piaget afirmou que todas as crianças dessa fase são egocêntricas, visto que não possuem mecanismos mentais capazes de fazê-las entender que as outras pessoas têm crenças, necessidades e raciocínios diferentes dos dela. Então, nós vemos que muitas vezes nós somos crianças, crianças de décadas de idade, ainda acreditando, ainda saindo dessa realidade pessoal e se esquecendo de viver essa realidade objetiva. Então, está aí essa definição. Por isso que é importante a gente entender a definição das coisas para poder depois processar as reflexões em torno dela. Então, está aí essa definição de dicionário para nós. A Fatival colocou, o meu egoísmo me coloca no lugar do próprio Deus, e muitas vezes, ou então Deus como sendo servo desse indivíduo também. A Jane colocou, por isso não posso cair de amor e sim me elevar no amor, ou seja, somente quando estou vazio de mim mesmo, ao amor. Então precisamos ali extrapolar as nossas barreiras individuais. Então aqui, como nós vimos, na questão 913, entre os vícios,
qual que podemos considerar radical, né? Esse radical não é no sentido de radicalizar. O radical é no sentido de raiz, de origem. É igual na língua portuguesa, né? Quando nós estudamos um radical, como por exemplo a palavra água, e da palavra água nós temos, né, aguado, aguaceiro, né? Então a palavra água é o radical de tudo. Nesse caso, o vício que se torna o radical, que se torna a origem, o começo de tudo, de todos os demais vícios, é exatamente ali o egoísmo. Então ele que é a raiz de todos os males que nós vivemos. Só que sem esse entendimento, a gente vai dizer, não, mas eu não sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa generosa. Mas peraí, mas como você o que você entende por egoísmo? Nas suas atitudes, onde isso se encaixa? É exatamente ali, conhecimento e autoconhecimento. Sem esse estudo teórico das coisas, a gente sempre vai julgar de acordo com a cultura popular. Porque nós temos aquele estereótipo, né? Que o egoísta é aquele que se comporta dessa forma. Se eu não me comporto dessa forma, então eu não sou. O generoso é aquele que se comporta daquela outra forma. Bom, então eu sou generoso porque eu também faço aquilo. E a gente se esquece dos demais comportamentos. Por isso há necessidade de explorarmos de um modo bem cuidadoso e bem profundo todas as circunstâncias em que o egoísmo se encontra presente. Nesse caso, como é colocado para nós, ele sendo a origem de todos os vícios, então, como nós também temos esses todos os vícios, e a única diferença é que nós temos que pesquisar nessa autoanálise, saber exatamente qual é o grau em que esses vícios se apresentam em nós, assim como também em que grau as virtudes se apresentam, para a gente poder saber quais são as circunstâncias em que nós vivemos esse vício que é a origem de tudo. O Júlio colocou, não podemos destruir a individualidade do outro, né? Sem dúvida. André coloca, né, depois de todas essas explicações, descobri que sou egoísta, egocêntrica, vaidosa. Todo mundo é, André. A pergunta que como eu coloquei para vocês, a pergunta que nós temos que fazer é qual é a profundidade disso? E em que situações essa situação se manifesta? Essa condição se manifesta. Então é aí que a gente tem que pesquisar. Porque ser todo mundo é. Todo mundo é egoísta, todo mundo tem ali um grau de egoísmo, todo mundo tem um grau de generosidade, só que como o egoísmo e a generosidade são ali valores opostos, a nossa generosidade ela é seletiva. Eu escolho em que situação eu sou generoso, porque nas demais situações eu sou egoísta. Eu sou muito generoso quando eu estou naquele dia, naquele horário com aquelas pessoas. Se eu mudo de lugar, eu já não gosto mais. Aí já vem o sentimento de egoísta, porque inclusive já vem a ideia do preconceito, já vem a ideia do exclusivismo, daquelas tendências que nós temos de favorecer os nossos interesses, mesmo que nós não sejamos beneficiados. Mas é uma questão de simpatia e antipatia. Quer coisa mais egoísta do que torcida de futebol? Torcida de escola de samba? Em que nós vemos ali pessoas torcendo, se você não ganha, tomara que o outro também não ganhe. É coisa popular, é coisa comum para nós. É uma cultura que nós temos que faz parte do nosso cotidiano de uma forma tão intensa e tão profunda que a gente nem se dá conta que está vivenciando isso. Só quando a gente para analisar que vê isso mesmo. Se for corintiano, então, é egoísta em dobro, é ao quadrado, né? Dependendo, né? Se for, por exemplo, Corinthians e Flamengo, ou Corinthians e Atlético Mineiro, né, Flávio? Aí o bicho pega. Porque a gente fala assim, né, tomara que o outro perca. Que é sentimento? E a gente leva isso na brincadeira. Porque a gente fala assim, não, mas isso é normal, todo mundo faz. Só que dessa brincadeira que nós temos desse egoísmo relacionado com partido político, relacionado com escola de samba, relacionado com time de futebol, isso aí depois acaba extrapolando na nossa vida real. Sai desse campo da fantasia e entra na realidade. Então esse mesmo egoísmo, quando eu torço para que um time de futebol perca, para que o meu seja beneficiado, na vida eu vou torcer para que alguém caia, para que o outro seja beneficiado. E aí então a gente começa, né, essa ideia do nacionalismo, essa ideia, né, do partidarismo, das religiões. Nas próprias religiões, onde nós temos ali o maior modelo de virtude, nós achamos que ele pertence a nós e não ao outro, porque eu vou para o céu e o outro vai para o inferno, pelo fato de nós termos ali as nossas preferências. Então o fato de nós estarmos acostumados a uma coisa ruim não significa que essa coisa ruim vire boa.
né, como lembra ali aquele pensamento, né, de Goebbels, né, que era ali o chefe de comunicação, o chefe de propaganda nazista, né, uma mentira dita muitas vezes acaba virando uma verdade. E é o que acontece com a gente. O Flávio colocou, né, tem um texto de Simonetti que fala isso, né, os obsessores tentam atingir uma pessoa de todo jeito e não conseguiu, né, mas acharam brecha quando o time dele perdeu, ou seja, em situações simples. O fato de nós estarmos acostumados, mais uma vez, o fato de todo mundo fazer, o fato de nós estarmos acostumados, não significa que isso seja certo. Na verdade, nós estamos numa fase em que nós começamos a sair do comum e começamos a entrar no diferente. E esse diferente representa exatamente aquilo que se destaca dessa situação geral que nós estamos vivendo, que é o caso, por exemplo, da nossa própria transformação espiritual. Também, Dudu, a mesma coisa. Esses atavismos a gente vai então alimentando geração após geração, encarnação após encarnação, e a gente vai levando essa cultura, porque como é que a gente vai viver de um modo altamente altruísta, como a gente viu ali no dicionário, que é o oposto do egoísmo, se nós não tivermos ali um modelo em que nós pudéssemos nos espelhar? Esse modelo ele faz parte de uma cultura religiosa, que é Jesus. Se eu não gosto daquela religião, significa que os valores deles também não me interessam. Então eu vou me espelhando naquilo que tem no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu vou olhar as pessoas com quem eu convivo, ela faz aquilo, eu também faço. Aquela criança que vê o pai, que vê a mãe se comportando daquela forma, aquelas pessoas que veem ali aqueles que são as suas referências se comportando daquela forma, a gente vai vivendo por imitação. Só que, infelizmente, nós escolhemos as piores referências para que nós imitemos. Né? Vamos aqui, então, para o nosso texto de Miramês. Ele diz aqui, então, no texto O Egoísmo, ilustrando a questão 913. O egoísmo é verdadeiramente a chaga mais difícil de ser curada no seio da sociedade humana. Ela gera todas as inferioridades, incompatíveis com a justiça, amor e caridade. Encontra-se na profundeza das almas, inspirando-as para todos os tipos de mal que possa imaginar. É capaz de mostrar o orgulho ativando seus sentimentos que embrutecem o espírito, pedindo somente para si, esquecendo-se de todos os outros. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior deve combater o orgulho e o egoísmo em todas as suas rates, ou em todas as suas faces, né? Buscando arrancá-la na sua profundidade. Para isso, necessário se faz usar a inteligência, esforçando-se com a razão para descobrir onde se encontra radicado o egoísmo e trabalhar sem esmorecer para combatê-lo. Do egoísmo derivam todos os males da sociedade. Quando as nações do mundo compreenderem essa verdade e passarem a fazer leis que se afastam do egoísmo, essas nações estarão doando o melhor para os povos. Quando falamos nesses dois antagonistas da felicidade, egoísmo e vaidade, né, que ele coloca, orgulho e egoísmo, desculpem, damos os meios de combatê-lo, mas inspirados em Jesus, que para nós é a exemplificação do amor e da renúncia. Dessa forma, esses dois inimigos dos povos não encontram lugar para viver. Jesus renunciou à sua vida plena de amor nos céus para estimular nos homens as virtudes. Abracemos, pois, o desapego das coisas inferiores, renunciando a tudo que não nos ajude a subir, procurando por todos os meios ajudar, servindo-nos de exemplos de fé, na conquista do amor, entreguemo-nos à fraternidade, que ela nos protegerá de todos os males em todos os caminhos. Em Lucas observamos o aviso de Jesus para todos os males que o egoísmo e o orgulho geram, no capítulo 20, versículo 46. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com estes falares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas
e os primeiros lugares nos banquetes. Daí é que nasce o egoísmo com todas as suas ramificações para a vida do mal, que passa a matar as sementes das virtudes que devem crescer no coração humano. Não devemos nos esquecer da humanidade em todos os momentos da vida e em seguida do amor, da bondade e do saber. Guardemo-nos igualmente das lisonjas que nos envaidecem. No amanhã, aqueles que hoje nos elogiam podem passar a apedrejar, a caluniar, violentando a nossa mente por não terem os valores que já possuímos. Eis o ciúme do ignorante, processando-se no ambiente da ignorância. O egoísmo, por mais que se lhe dê combate, ainda deixa algo de si na sua estrutura de vida, que pode de novo nascer. Somente o amor isola essa praga, esse inimigo terrível do coração. Não nos esqueçamos de Jesus, que o Mestre nos ensina como livrar-nos desse inimigo, transformando-o em amor e caridade. Então não é à toa, finalizando aqui o texto, não é à toa que os espíritos sempre insistem para que nós trabalhemos no voluntariado, porque através dessa autodoação é que nós somos capazes de desenvolver esse sentimento de amor. Porque a autodoação ela é oposto ao egoísmo, porque o egoísmo ele quer ser beneficiado. A caridade ela nos ajuda a entender essa autodoação e, consequentemente, anular cada vez mais esse sentimento de egoísmo dentro de nós. Avançando um pouco mais aqui, questão 414. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Respondem os espíritos. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Aí nós temos, inclusive, falando sobre a lei do progresso, Kardec pergunta de que forma que o Espiritismo pode contribuir para a transformação do mundo. E os Espíritos respondem que é ajudando na transformação das nossas instituições. E nas nossas instituições humanas nós falamos da instituição família, da instituição escola, da instituição trabalho, instituição de todas as formas, onde nós conseguimos então trazer esse conhecimento espiritual para fazer exatamente com que nós consigamos transformar os interesses materiais em interesses espirituais na sua expressão mais legítima, porque nós lembramos que dentre as coisas espirituais, e nós falamos as coisas materiais, dá a entender assim para nós que basta apenas nós nos transformarmos em espíritos que já vai ser o suficiente para a gente viver o sentimento de caridade. E nós estamos estudando, em especial nas obras de André Luiz, exemplos em que os espíritos estão sofrendo intensamente por alimentarem ainda esse exclusivismo. Se não pelos interesses materiais, como nós temos visto, de questões de herança, por causa de riqueza e tudo mais, nós temos aquele sentimento, por exemplo, do ciúme e da inveja. O ciúme, que é esse sentimento possessivo, é um sentimento de afeto doente, o egoísmo, como lembra ali de uma mensagem trazida pelo Chico, nada mais é do que o amor doente. E aí, nesse caso, então, o indivíduo não pensa em nada material, ele simplesmente quer ser amado, mais do que os outros. Ele quer a atenção exclusiva. O que tem de material nisso? Nada. É simplesmente algo afetivo. Então a gente acha que o ciúme, por exemplo, não é um interesse material. Então por isso que essas expressões para nós elas acabam ficando confusas. Que bom dia, irmã. Elas acabam ficando confusas, o que é material, o que é espiritual. Então na verdade a gente pensa assim, o que é material e imaterial. Nem tudo que é imaterial significa que seja espiritual, que seja sublime. Esse sentimento doentio, por exemplo, não tem nada de material, mas ele diz respeito ao egoísmo. Por isso, então, nós temos que passar por essa transformação, sair do material, entrar no imaterial e depois entrar no espiritual. Para a gente poder entender as etapas e de que forma que esse sentimento vai se fazendo presente em cada uma dessas fases do nosso desenvolvimento. Na questão 915,
Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Então, inerente à espécie humana, porque nós lembramos sempre, né, que esse sentimento ele se encontra de um modo não só em formato de germe, mas ele se encontra no formato presente, por exemplo, quando nós fazemos uma investigação nos reinos inferiores. Dos animais, por exemplo. Aquele sentimento dos animais de preservação, de sobrevivência, ele tem ali elementos do egoísmo. Porque o animal pensa apenas em si próprio. E pensando apenas em si próprio, ele vive esse sentimento de egoísmo, embora ele não seja efetivamente teorizado, identificado, mas esse exclusivismo que nós trazemos como herança é inerente ao ser humano, como é colocado para nós aqui. Mas não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Então significa que nós estamos falando aqui. Não, mas independente disso, André, a gente pensa assim, o fato de ser sobrevivência não significa que não seja o egoísmo no seu início de desenvolvimento. Assim como a agressividade. Então significa que o animal que é agressivo é diferente de um ser humano agressivo? Na verdade, nós estamos falando apenas em fases diferentes de desenvolvimento. Mas o sentimento é o mesmo. É a intensidade, é a forma como ele é aplicado. Por isso, então, quando nós estudamos, inclusive esse tema é um tanto polêmico, e eu acabo sendo até um pouco ousado trazendo esse tema para nós aqui, quando nós estudamos sobre a origem do princípio inteligente, que no caso é o ser humano, mas a gente fala dos espíritos dos animais. E existe, embora nós tenhamos um entendimento, e isso já é teorizado dentro aqui do próprio Livro dos Espíritos, que fala que o espírito humano é uma evolução do espírito animal, isso nós entendemos. Mas quando eu falo que os sentimentos humanos é uma evolução dos sentimentos animais, aí então a gente fala que não tem. Ah, mas o egoísmo, o animal não se sente egoísta. O animal não é egoísta, ele apenas briga pela sobrevivência. Mas essa briga pela sobrevivência é um sentimento de egoísmo. Só que a palavra ego, ela está mais relacionada com o ser humano. Mas entendamos a origem desses sentimentos. O medo, o amor, o afeto. A gente fala, o animal não sente amor. Como é que um animal não sente amor? Ele sente amor naquele seu grau primitivo. É aquele momento em que você chega em casa, você tem um animal de estimação, aquele animal brinca quando você chega. Aqui em casa nós temos, né, a Rita, que é a nossa Shih Tzu. Quando você chega em casa, depois daqui de um tempo, ela pega o brinquedo, ela começa a abanar o rabo, ela sobe nas coisas. Não é um sentimento de afeto isso? O animal entra em depressão. Hoje nós temos a psicologia animal, estudos profundos, né, de cursos de pós-graduação falando sobre a psicologia animal. Então o animal fica depressivo, o animal fica triste, o animal fica alegre. Nós não ficamos depressivos, tristes e alegres? Por que nós não podemos, por exemplo, ter esse sentimento de egoísmo? Até esse sentimento de generosidade que começa também a brotar dentro dos seres humanos, ainda que seja de uma forma instintiva. Aquele sentimento de proteção de uma mãe no reino animal que tem pelos seus filhotes, é instintivo esse sentimento, sim, mas é um sentimento de afeto que começa a se desenvolver de um modo germinativo. O sentimento de afeto, ele não nasce na espécie humana. Ele se desenvolve e se aprofunda na espécie humana, mas ele começa lá atrás. Da mesma forma a inteligência. Não, o animal não tem inteligência, ele tem instinto. O animal tem inteligência sim. Só que de um modo diferente do nosso, pela sua complexidade e pela sua profundidade. Sim, esse instinto que nós colocamos dessa lei de conservação, esse instinto é formado pelo que exatamente, Flávio? Por uma série de valores, de virtudes e de vícios, vamos dizer assim, mas são elementos que formam esse instinto. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Quando nós estudamos sobre a palavra, por exemplo, instinto, ele é muito simples, o instinto. Mas quando nós começamos a destrinchar, é como se nós pegássemos uma célula. O instinto é igual a uma célula.
A célula é ali o elemento final da estrutura humana? Não, porque você abre uma célula, você vai encontrar as organelas, você vai encontrar o núcleo, você vai encontrar o código genético. O instinto é a mesma coisa, ele é formado por vários tipos de elementos que formam, que dão essa possibilidade para que os animais sobrevivam, assim como nós também sobrevivemos, porque nós agimos por instinto também. Aquela parte do cérebro, né, como os estudam ali os psicólogos, né, aquela região do cérebro reptiliana, que é a primeira a ser formada no nosso cérebro, o instinto fica armazenado ali. E naquele momento em que a nossa sobrevivência se encontra em risco, aí então é essa parte instintiva, primitiva, que acaba assumindo ali o controle das nossas ações. Então tudo começa lá atrás, não adianta a gente fazer uma distinção. Os animais se comportam de uma forma e nós nos comportamos de outra. Na verdade é uma sequência, é uma evolução. Porque se o espírito é uma evolução dos reinos inferiores, por que todos os elementos psíquicos e emocionais que compõem o espírito, esse princípio, também não evolua? Dudu colocou em cima, né? E o livre-arbítrio, onde fica no ser animal? Nenhum, já no homem, né? Mas nota-se que esse livre-arbítrio vai chegar um dia. Não, para mim o livre-arbítrio existe, Dudu. Lembremos isso também, como eu falei para vocês. O livre-arbítrio no reino animal, que a gente já estudou sobre isso, permite que o animal tome decisões pequenas relativas ao seu bem-estar. Se o animal diz assim, eu quero tomar sol, ele vai para o sol. Ah, cansei de tomar sol, eu quero ir para a sombra, eu vou para a sombra. Não é uma decisão que ele tomou? Não, pense bem, o que eu falei para vocês. O instinto, de um modo simples, nós julgamos que é algo irracional. Mas se nós analisarmos de um modo mais profundo, nós perceberemos que o animal, ele escolhe o que ele quer comer. Não é uma questão de instinto, não é igual, por exemplo, a planta, que mecanicamente busca a luz. O animal escolhe a hora que ele quer comer, a hora que ele quer dormir, aonde ele quer dormir. Ele vai decidir ali de que pessoa que ele gosta ou que ele não gosta. São esses mesmos sentimentos que nós temos, mas de uma forma ainda muito primitiva e muito limitada às suas necessidades imediatas. E essas necessidades imediatas dizem respeito, por exemplo, à sua sobrevivência, mas também ao seu bem-estar. Aí já seria uma parte mecânica, Dudu. Né? Então, nessa parte mecânica da planta buscar essa questão dessa parte da luz, aí então já é um mecanismo diferente da razão. Porque o animal não tem ainda, né? O animal já tem inteligência se desenvolvendo, uma planta já não tem. Então são mecanismos diferentes, né? Então você colocou também ali, né? Tem animais com sentimentos tão humanos que impressiona, né? Nota-se uma evolução muito grande em cães, gatos, orangotango. Aí a gente pensa assim, ó, se tem sentimentos que você notou, você vai perceber livre-arbítrio, você vai perceber inteligência, você vai perceber sentimentos, como você colocou ali. Nós somos, pensemos bem, nós seres humanos, somos uma evolução do reino animal. Se nós somos uma evolução do reino animal, os elementos que compõem a nossa natureza humana evoluíram também do reino animal. Alguns são mais notados no reino humano do que no animal, mas não significa que não exista. Como eu falei para vocês, hoje nós convivemos de tal forma com os nossos animais de estimação, né, com os nossos irmãos de reinos inferiores, que nós observamos o comportamento deles. Então, como eu falei para vocês, sentimentos, razão, inteligência, ainda que seja primitiva, naquele grau mais primitivo, mas tudo evolui a partir dali. Muita gente vai dizer assim, não, eu não concordo. Tudo bem, observe. Observe cada situação que você vai entender. Aquele animal que se sente incomodado e de repente ele se torna agressivo, é o livre-arbítrio dele. Ele está dizendo, eu não quero mais. O Flávio colocou, né, a origem tem de estar lá, né, pois senão não desenvolveríamos a complexidade dos sentimentos que vivenciamos hoje. É perfeito, Flávio. É exatamente isso. O Dudu colocou também, né, ciúmes nos animais. Não é ciúme, é sentimento. Sentimento ainda numa fase primitiva, mas é sentimento. Basta a gente analisar animais diferentes em casa, nós veremos personalidades diferentes.
Essas personalidades significam uma composição de sentimentos, de inteligência, de livre-arbítrio, como você colocou também. Jane colocou, né, precisamos ainda de antídotos, né, sofrimento, falar retamente, né, operar retamente, viver retamente, esforçar-se retamente, pensar, meditar. Né, por isso eu não sei o que é o amor. Né. A gente vive o amor também de uma forma mais desenvolvida, mas ainda muito por desenvolver, né, Jane? Tudo que eu sei é que experimentar o amor é uma experiência da vida, né? Então a gente vai desenvolvendo. Flávio lembrou, né? Já está antecipando o que vamos estudar quando estivermos no plano espiritual. Vamos, já estou dando para vocês aí um roteiro de estudos. De chegarmos no plano espiritual e falarmos assim, a primeira coisa que eu quero fazer é estudar, ir numa floresta, numa reserva natural para estudar o comportamento dos animais na perspectiva espiritual. Não na perspectiva zoológica, na perspectiva biológica, na perspectiva espiritual. E nós veremos todos os elementos que estão lá também fazem parte da natureza humana. Apenas muda o grau, num grau significativo. Nós temos, né, os espíritos dizendo que a distância entre os homens e os animais é a mesma distância entre Deus e os homens. Mas o fato de nós estarmos distantes não significa que nós não tenhamos, né, esses mesmos princípios naquele grau ainda evolutivo, ainda geminativo. Tudo começa lá. Lembremos sempre isso. Nós somos uma evolução dos reinos inferiores. Se nós evoluímos dos reinos inferiores, tudo começa lá atrás. E aí então nós vamos aprimorando, desenvolvendo, sendo estimulados constantemente pelas diversas experiências, reencarnações após reencarnações, instinto de sobrevivência, tudo parte lá de trás. Tudo vem lá do fundo. Flávio lembrou também, né, aí isso tudo aí é impressionante. Né? Já pensaram que no caso das células, que o André citou, né, são partes do princípio inteligente evoluindo, né? Deixa eu só fechar uma janela que abriu aqui só um instantinho. Temos muito que explorar pelo conhecimento. Não tenhamos dúvida disso, né? Tem aí um universo para a gente explorar. Por isso que eu lamento muito, né, que nós não tenhamos hoje estudiosos do espiritismo analisando o reino animal para entender exatamente a evolução. Kardec fala dos animais em 4, 5 perguntas. Como é que nós vamos entender a complexidade de um ser vivo, de um reino inferior, apenas com 4 e 5 perguntas? Quem se conforma com isso, lamentavelmente, é um péssimo estudante. Porque o fato dele não ter explorado isso não significa que não exista muita coisa para ser ainda compreendida. Quando você chama um animal e ele resolve não vir, livre-arbítrio, sim. Toda escolha é livre-arbítrio, Dudu. Os animais escolhem. Escolhem, como eu falei para vocês, eles escolhem onde eles querem ficar, se eles vão obedecer ou se eles não vão. Tudo ainda de um modo muito germinativo, muito primitivo. Mas existe ali esse elemento. E o egoísmo não é diferente, também faz parte da natureza animal. Nós temos animais que são extremamente egoístas, por exemplo, no caso do ciúme, como nós vimos. É aquele animal possessivo, né, que os veterinários ali, que os adestradores chamam de alfa. Esse alfa é o líder. Manda um animal que faz parte daquele bando desafiar o líder para ver o que acontece. Ele apanha. Ele é agredido. A Didima lembrou aqui, né, Kardec deixou obras básicas, obra básica, não é obra profunda, né, que devem ser exploradas e desenvolvidas ao infinito. É só o começo. Só o fato de nós entendermos que o princípio inteligente está em tudo, seja ele de uma forma não desenvolvida no reino animal, seja ele mais desenvolvida no reino humano, é dali que parte para todo o estudo que diz respeito à espiritualidade, em todos esses elementos. O Flávio colocou, quando são domesticados e têm ciúmes, a gente acha que o animal está nos protegendo, né? Na verdade, ele está tomando posse daquilo que ele acha que é dele, né? A Angelina colocou a sabedoria de Deus, a sabedoria, Deus a nos criar mostra a perfeição que ele é, né? Assim? O adestrador tira a vontade do animal, né? Já no homem isso não acontece. Aí o livre-arbítrio fica de fora, né? Na verdade, o adestrador, ele condiciona um animal
a um comportamento em troca de outra coisa. Lembrando que o adestrador, ele sempre tem ali uma forma de fazer com que o animal obedeça. Então tem ali também uma técnica que você vai mexendo com o psiquismo do animal. Ou vai dizer que o animal não tem psiquismo também? Pois é, mas é exatamente por ser muito frágil nesse processo de desenvolvimento, ele acaba obedecendo. Mas como a gente já viu no caso de adestramento, por exemplo, animais que apanham, tem animais que não são adestrados. Eles são agredidos ou eles são recompensados, né? Você faz tal coisa que você ganha um biscoitinho. Não dá o biscoitinho para ele para ver se ele faz alguma coisa. Então são ali inteligências ainda num grau muito primitivo, em que, né, devem ser conduzidos, manipulados, educados, adestrados e tudo mais. E no reino humano não é diferente disso. A Jane colocou, né, por isso o sentimento a gente pode passar, a emoção a gente tem que sentir, né? Tem diferenças diversificadas, né? O sentimento é algo mais profundo do nosso psiquismo, né? A emoção ela é mais superficial e mais explosiva também. Vamos aqui só avançar um pouco mais, pessoal. Esse tema é muito interessante, a gente tem muita coisa para aprender ainda sobre tudo isso, né? E infelizmente a gente vê que esse é um tema que ele acaba sendo ignorado com muita facilidade. As pessoas acham que é tudo muito simples, que a grande preocupação é estudar a natureza humana, mas se esquecem da origem de tudo. É como se nós estudássemos a condição atual do nosso planeta, ignorando os milhões de anos de evolução que o nosso planeta passou, fisicamente, quimicamente, para chegar onde chegou. Então nós temos que, para entender o presente, nós temos que estudar o passado. E nós não estamos estudando o nosso passado espiritual. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza então. Vamos só para a gente poder concluir aqui. Tem ainda muita coisa para a gente poder avançar. Mas eu nem li para vocês ainda, né? Mas mais uma vez, né, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra. Então foi daqui que surgiu tudo, né? Porque quando nós falamos aqui da Terra, nós falamos desse mundo de provas e expiações, em que nós estamos aqui vivendo nessa condição atual em que o egoísmo está presente. O nosso planeta, nós não falamos de reinos felizes, de espíritos superiores que vivem em mundos melhores e tudo mais. Os indivíduos que habitam esse planeta conseguirão se livrar do egoísmo pelo fato da espécie humana nós temos esse sentimento ainda, esse vício inerente à nossa personalidade? A resposta dos espíritos: é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Percebam aí que a humanidade vai muito além do que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta, que nós temos planetas melhores em que a humanidade está presente. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Então a gente vê que é um processo, é parte de um processo de depuração. E nós temos, nesse mundo que nós vivemos hoje, uma pirâmide, né? Em que a base é aquele egoísmo mais intenso e o ápice da pirâmide é aquele egoísmo mais sutil. Mas o espírito puro, livre de egoísmo, não vive aqui no nosso mundo. Basta a gente lembrar, né, que aquela história do Chico, né, que com a peruquinha dele, quando ele falava assim para Emmanuel, Emmanuel perguntando para ele: mas que peruca é essa que você está usando aí? Ele falou assim: eu vou usar mesmo, e acabou. Olha só o Chico fazendo pirraça. E quando você faz pirraça, o que é? É a presença do egoísmo. Só que nós falamos: não, isso não é egoísmo, isso é só pirraça. Pensa na sua vaidade. A vaidade é o resultado do egoísmo. De você querer se sentir melhor, se sentir mais bonito, se sentir mais apresentável, mais atraente muitas vezes. Por que isso tudo? Porque o egocentrismo faz com que nós desejemos ser observados.
Então, na próxima questão que nós vamos estudar, que é a questão 916, Kardec coloca aqui também uma realidade, né? O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, se o egoísmo hoje cresce com a civilização que Kardec está colocando, como é que a gente vai poder lidar com tudo isso? Então, eis aí para nós a reflexão que fica para o nosso próximo encontro. Então, aqui questão 916. Depois tem também aqui uma pergunta profunda que Kardec traz. Qual o meio de se destruir o egoísmo, né? Aqui então vem a receita de bolo, que é uma resposta inclusive longa, trazendo para nós aqui uma linha de raciocínio, uma linha de conduta, uma resposta longa dos espíritos e também uma resposta aqui, uma análise longa também de comentário de Kardec sobre essa questão. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Nós veremos aqui nessa resposta a forma como nós podemos nos comportar ou devemos nos comportar para resolver esse problema. Aí então vem assim, mas isso é o que eu posso ou o que eu devo fazer, não é o que eu quero fazer. Aí já entra então a vontade de cada um e não adianta a gente querer exigir de um indivíduo que não atingiu ainda essa maturidade espiritual para poder superar esse vício, né, não apenas o vício do egoísmo em si, mas a gente fala de todas as suas ramificações, né, já que, como foi colocado na primeira questão aqui da 913, ele diz para nós, né, que o egoísmo dele deriva todo o mal. Então, todos os outros vícios, porque os espíritos colocam aqui, né, estudai todos os vícios, e vereis que, no fundo, de todos existe o egoísmo. Então, ao estudarmos todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, eu vou até lembrar depois de pegar aquela relação que nós estudamos, né, sobre os vícios e virtudes, para nós fazermos um paralelo. Porque já que nós temos que combater e seguir aqui uma receita, nós temos que entender onde ele está presente e depois de que forma que nós temos que combater, né? Pois é, ele é o último, a gente fala de tudo quanto é coisa, mas na verdade a gente fala da mesma coisa. Não, eu não sou egoísta, eu sou só um pouco genioso. O que é uma pessoa geniosa? É aquela pessoa que tem uma personalidade forte e que quer fazer as coisas do seu próprio jeito. O que é isso? O egoísmo. Não, eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou um pouco orgulhoso só. Ou seja, eu quero me achar mais importante do que todos. O que é isso? É o egoísmo. E aí então a gente vai desmembrando cada vez mais, a gente vai revelando, né? Desmontando cada uma das imperfeições e a gente vai encontrar a mesma peça que é a força motriz de todos os outros. Seria mais ou menos como se nós pegássemos vários brinquedos, chamados brinquedos de pilha, né, como nós falávamos antigamente, e aí então você abre e você vai perceber que tem motorzinho em todos. São os diversos arquétipos, né, são formas diferentes de encontrar o mesmo problema. Só que agora, né, entendendo exatamente o egoísmo como radical de todos os outros males, não adianta mais a gente querer encontrar desculpas ou querer mascarar, dizendo que nós não temos esse elemento. Então, a pergunta não é se tem, porque nós já sabemos que tem. A pergunta é como resolver. Aí então nós teremos aqui uma receita que pode ser para nós uma referência, mas cada um vai encontrar o seu método e o seu caminho, né? Esse sentimento nos leva, né? O mundo hoje é o que é, né, Fatival? Exatamente porque nós temos essa dificuldade de lidar com ele. Mas com o estudo, com o exemplo, né, de que nós temos como referência, e essa determinação de querer fazer diferente é que vai mudando tudo. Porque a gente lembra que o egoísmo, quando ele chega no estado patológico, ele é extremamente destrutivo e autodestrutivo. E aí então todo o sofrimento que nós encontramos tem ali como causa o egoísmo. Aí então a gente vai ter que pensar, se eu sofro, eu causo esse sofrimento. Qual é essa causa? A gente vai encontrar então o egoísmo na sua origem, trabalhando esse egoísmo as coisas vão se aliviando. É uma coisa, seria simples dizer, né? Simples assim. Mas a gente sabe o trabalho, como isso é difícil, né? Por isso que a gente tem que ter muita paciência, muita determinação e fazer um trabalho ali contínuo de transformação íntima. Então, meus amigos, o nosso próximo
encontro, né, 916, é o capítulo aqui, é a questão que nós vamos estudar. A Angelina colocou: meu egoísmo hoje deve ser 10%, né? Já está ótimo, né? Para a grande maioria hoje, nós temos ali 80%, 90%. Só que aí quando a gente faz ali uma releitura, né, a gente vai encontrar que ele está presente, mas ainda de uma forma bastante branda. Mas o que é bastante coisa já, né? Quando a gente coloca ele branda, então ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Não, eu acho que não, Andréia. 95% a gente coloca uma pessoa que vive exclusivamente em torno dos seus interesses. Para nós que estamos aqui nesse caminho de estudo, já tivemos uma redução significativa com a compreensão que a gente tem. 95% significa quase 100%. Aí a pergunta é: você é capaz de criar uma guerra para matar o seu semelhante? Você deixaria uma pessoa passando fome na sua frente sem você fazer nada? Esse tipo de situação a gente acaba mudando, né? Então, eu já acho que 20% é dos espíritos mais felizes, viu, Dudu? Ainda tem muita coisa para a gente mudar, muita coisa, né? Mas a gente vai compreender um pouquinho mais. Vamos devagar que a gente vai chegando. Estou analisando acima de tudo, né, que você falou todos os desdobramentos, né? Pois a pergunta não é se ele está presente. Ele está presente em todo mundo. A pergunta é em que intensidade ele está. É isso que nós temos que compreender um pouco mais. Qual a intensidade desse vício, né? Que tipo de consequência ele causa para nós. Então é isso. Mas lembremos de não entrar nessa depressão, né, de pensar assim: não, eu sou, né, a pior da espécie, eu sou muito egoísta. A gente vê no mundo afora o que é o egoísmo exatamente. E como o egoísmo é destrutivo. Se nós não fazemos parte desse grupo, então nós estamos muito bem posicionados, pelo menos na condição de aprendizes ainda, né? Só de nos entendermos como espíritos já reduz bastante o egoísmo, né? Já é um passo significativo, porque a gente sabe, né, que se continuar